vamos hoje conversar sobre um assunto que tornou-se corriqueiro e necessário no movimento espírita brasileiro. Vocês poderão se sentir estranhos com a minha colocação do espiritismo brasileiro, como se soubesse um espiritismo, na verdade, para Kardec, e ele deixa vinculado isso no último artigo dele para a revista espírita. Eles tinham um movimento espiritismo francês, espiritismo norte-americano, espiritismo, ainda não palavras brasileiras, porque, como vocês sabem, o espiritismo brasileiro começa a ganhar corpo em 1876, com a fundação, não me engano, 1966, do primeiro centro espírita do Brasil, que foi na Bahia. O núcleo familiar do espiritismo, fundado por Hipólito Pérez de Menezes, e o primeiro jornal, uma revista, na verdade, espírita, a primeira publicação espírita no Brasil, que recebeu o nome de Eco de Além Fundo. Saíram 5 números dessa revista. E marcou a época porque nós temos o privilégio de vermos não só o início do Brasil, mas o início do Congresso do movimento espírita e também de vermos o local onde se tem no Brasil de fenômenos mediúnicos antes das próprias irmãs fortes. Em 1944, aqui na Bahia, em março de São João, isso pedia, o arcebispo primário do Brasil, que serve na Bahia, pedia ao chefe de polícia para mandar fechar uma casa em março de São João, onde ele conversava com os mortos. Está documentado no arquivo público, foi encontrado no documento. Então é uma evidência interessante que serve de uma certa sincronicidade histórica, demonstrando que nós já tínhamos uma vocação nessa área que não era dúvida. Mas, quando Kardec fala, o livro sobre os médicos, ele reserva um capítulo específico para a obsessão. Mas, na verdade, esse capítulo sobre a obsessão, ele focou diretamente sobre médicos. Ele tratou da obsessão sobre os médicos. Ele vai estabelecer as etapas de fascinação, obsessão e possessão. Então, ele está tratando de mediunidade e médicos obsidiados. Foi o espiritismo brasileiro quem ampliou o conceito de obsessão. Não é quem ampliou, se interessou mais pelo conceito de obsessão. Porque houve uma diferença fundamental entre o espiritismo francês e o espiritismo brasileiro. No espiritismo francês, Kardec estava interessado no estudo do espírito, das suas comunicações do mundo espiritual. Era essa a preocupação básica. Quando chegou o espiritismo no Brasil, ele não chegou aqui com a mesma arsenal intelectual, nem atingido imediato, embora tivesse influenciado bem
brasileira, porque nós temos uma colônia cultural da França, enquanto colônia econômica da Inglaterra. Então havia uma influência que Paris era a cidade. Então tudo o que acontecia na França ressoava aqui. As grandes inteligências do Brasil tomaram logo conhecimento, pelo menos por curiosidade, do livro espírito, do Evangelho, etc. Principalmente do espírito. Saiu logo influenciado. Mas, quando foi levado para a prática o movimento espírita, aconteceu um fato interessante. Diferente da dança, nós éramos um país com 90% de analfabetos. Hoje nós temos 90% de sem analfabetos. Então houve uma mudança excelente. Mas, embora eu prefira mais o analfabeto. Porque o analfabeto sabe que não sabe. E o semi-analfabeto tem que sabe. Aí não acontece. Existe uma terceira coisa. Então, nós éramos um país analfabeto. Logo, aqui não poderia fluir a necessidade de tipografia. Os espíritos podem ser através de analfabeto, eu conheço já médicos tipógrafos analfabetos. Mas a resistência a aprender é muito maior do que o médico alfabetizado. Então, o que é mais fácil é a mediunidade da população. Porque falando que essa é a todo mundo fala. Vezes, todos nós falamos com vídeo de linguagem. Eu fiquei ouvindo o vídeo, não vi uma hora na televisão, que não vi, na Copa Eleitoral, eu vi a comunidade da presidente falando porque nem parece que é uma mulher que tem cultura, nem se prepara para falar. Então nós temos um país assim. E eu estou na realidade comum. E aí, a obsessão se mostrou mais forte do que. Porque essa psicografia tem todas as pessoas a crescer. E como não você faz nada, já tem tratado dessa com obsessores de psicografando. Você não é mais nada. O que significa? O obsessor escreve, você lê. Né? O obsessor escreve lá, miserável, uma festa desgraçada, desgraçada. Aí você lê, eu vou matar essa desgraçada. Aí você diz, é mortal que vai dizer para ele. Meu irmão, não sei você está fazendo isso. Aí ele vai pegar o lado e vai escrever. Você já parado para pensar isso? Porque a gente não para fazer imaginação sobre como é as comunicações. Mas nós acostumamos um padrão e não esquece que o padrão não é assim. Já tem uma época pior, que é através da mitologia. Você falava as letras alfabetas e as pessoas iam notando. Quando dava uma cara, por exemplo, regressar A, B, C, D, E, como é que eu estou falando? E, G, aí passava o cara. Aí anotava A, B, C, olha, eu não vi isso naquela época. Porque para mim não está. Ficar fazendo essa história de A, B, C, D, E, F, G. Não está certo. Mas, quando veio para o Brasil, e como a comunicação era muito mais economia,
fator do obsessor mudou, porque aí o obsessor incorpora a média e conversar. E isso nos levou ao estabelecimento de uma teoria sobre a obsessão mais ampla do que aquela que Kardec voltava exclusivamente para os médicos. Então, a obsessão passou a ser um campo dentro do espírito brasileiro mais necessário. Nós temos vários livros que vão Pereira, Walter, nas obras de Xavier, então se fala muito sobre a obsessão e nós temos tratado os livros sobre a obsessão e etc. Então, várias pessoas escreveram isso. Nós temos uma prática de biblioteca hoje em dia sobre isso. Eu tenho até programado um livro para escrever daqui uns 20 anos. Como provavelmente vocês não viram a obsessão, acho que um dia vai sair. Eles já irão entender que é necessário. Bom, para nós falarmos de obsessão, nós temos um conceito básico que vocês já estão estudando. Eu vou fazer uma mera definição. Muito espiritual, nós temos um mundo espiritual que envolve genética. Então, isso entra na cabeça de vocês, já só tem o que nosso lar, essa história toda. Então, já está começando a cair na mente de articular aqui atrás, aqui na frente, espalhados por aí, existem seres invisíveis que nós não vemos físicos micróbios. Mas existem seres que estiveram aqui na Terra e que morreram, perderam o corpo e continuam aqui, envolvidos em nossa trama diária. Embora numa dimensão diferente. Para nós hoje em dia, também falar de dimensões não é nada demais. Eu recomendo a vocês um episódio do The Universe, uma série Universo, que passa no terrível chama Mundo Paralelo. E vocês vão ver isso de maneira interessante. Como também, eu recomendo vocês começarem a ler uma coisa sobre alguma coisa, ouvir um programa sobre supercordas, a teoria das supercordas, e mais que isso, a supercorda que é a junção entre a física quântica e a física relativística. Porque se vocês não sabiam, a física relativística já e a mecânica quântica ou física quântica, elas não se conversam. São duas visões do mundo diferenciadas. Ambas válidas, o homem só foi à lua, ele só mandou o satélite, ele só mandou em órbita por causa de água. E também nós não temos celular, projetor, digital, etc., por causa da física quântica. Logo, as coisas são válidas, mas as coisas não se conversam. Para que as coisas se conversem, estão agora estabelecendo uma teoria das 11 dimensões que permite ficar sabendo através daquilo que se chama teoria das supercordas. Bom, isso é apenas para estimular você a estudar. Continuando, esse mundo espiritual, ele é interrelacionado com nós. Por quê? Porque cada um de nós está em espírito. Ou seja, por essência, nós somos semelhantes aos seres que têm corpo físico. Então, essencialmente, nós somos semelhantes. Logo, nós podemos entrar em relação com eles.
Por quê? Porque existe uma proximidade, não. Existe uma semelhança. Eu ia falar igualdade, mas a semelhança porque nós estamos ligados um pouco mais tempo. Mas, de qualquer forma, qualitativamente, nós temos semelhanças a ele. Por essa semelhança, eles podem interferir em nossa vida, não com muita facilidade. Muita gente coloca como se fosse muito fácil, no sentido de invadir a nossa mente. Não é. Existe uma barreira muito forte. Mas essa barreira pode ser franqueada se nós oferecermos os exemplos. Então, temos que ter em mente, não é fácil os exercícios nos auxiliar. Não é fácil. Para que isso exista, é necessário que nós tenhamos um vínculo estabelecido e forte com esse. Fora isso, eles podem nos acessar pelo pensamento, como nós nos acessamos muito ao outro pelo pensamento. Então, esse mundo espiritual nos envolve e nos permeia. Ou seja, existe entre nós e eles uma fronteira que eu criei um neologismo para denominar a sua função, a sua ação. Uma fronteira fantástica, que vem do grego fantástico, que significa toda a parte. Porque é uma fronteira tanto externa quanto interna ao mundo invisível que nos rodeia e nos merece. Então é esse mundo espiritual. O que significa morrer? Significa perder o corpo e as circunstâncias em que vivemos. Isso é morrer. Muita gente diz, ninguém morre. A consciência não desaparece, você sabe. A consciência existe, mas o indivíduo morre mesmo, porque tiver um compromisso câncer de vida. E eu sou eu e minha circunstância. Minha circunstância, eu não sou apenas de uma coisa. Eu sou uma série de pessoas. Eu sou de Djalma, eu sou palestrante espírita, eu sou terapeuta indiano, eu sou alguém que é conhecido no passado, eu sou uma aposentado em sua tratamento, eu sou um cientista formado em estatística, ou seja, eu sou um brasileiro, eu sou um futuro casado, mas ao noivo, sou casado, então, sou pai, tá? Tenho uma vida que a sua irmã me conhece, porque eu tenho uma vida pública, então em vida do serviço. Então eu tenho muitos inscritos, então eu não sou apenas de dar uma nota coisa. Eu sou muito mais, como cada um de vocês. Então, quando nós morremos, deixamos tudo isso para trás. Só levamos conosco o que está dentro, o que está fora ficou. E aquilo que nós representamos aqui vai estar aqui. No mundo espiritual, nós não somos mais isso. Chico Xavier aqui era o médico famílico Cândido Xavier. Se está morto, Xavier. Eu não é mais isso. Entendo o que ele fazia. Ele não vem mais lá, ele era uma coisa espiritual. Mas não tinha a projeção que ele tinha ali. O pessoal não pode lá atrás dele como ia ele. Há uma diferença. Nós temos evocado. Continuamos no mesmo processo. Mas então, Chico já morreu. A consciência dele, enquanto espírito, continua. Mas aquele conjunto, aquilo que nós conseguimos, aquele homem perfeito que nós conseguimos, foi. Agora eu vou explicar cada um de nós pela mesma coisa. Sejamos família, sejamos filhos, sejamos pais, sejamos todo mundo aqui. Vamos encontrar alguns lados que não vai ser a mesma coisa. Que não vai ser a mesma coisa. Porque lá a gente já tratou uma dessas. Outro dia, num programa no mestrado, eu estava fazendo, que estava viajando, surgiu um desenvolvimento e
Geralmente eu morri, quando nós morremos, até melhor para saber de passar perto do meu leite, eu tinha não tenha dúvida, agora o meu vai ser precisa de ficar fazendo certo. O fator afinidade de desencarnado. Vejam só, lá no afinidade é grande, e aqui também. Porque lá é muito forte. E se nós temos uma afinidade aqui, ela tende a permanecer. Se nós estamos no mesmo nível que o espírito está lá, nós permanecemos ligados. Essa ligação só vai ter, não vai ter, se nós estarmos plano. A ideia é que não vai muito, ou no livro do espírito, não encontramos apoio para a ideia de que se eu gosto de alguém aqui que passa para uma outra dimensão, eu continuo, minha alma gêmea está lá, mas é alma errada, está lá e eu lugar. Não. Isso não acontece. Os dois espíritos são muito ligados, mas um vai para cima e o outro fica embaixo, eles têm um contato com o mesmo. Porque o objetivo é no outro. As identidades não se estabelecendo comigo, porque a matéria não existe, como ela não existe colocada na dúvida. As emoções do complexo e as desestruturais são fatores de obsessão. Ora, se nós temos afinidade com espíritos desencarnados, e se nós temos emoções tumultuadas, complexos e um estruturado, muito facilmente eu entrarei num processo obsessivo. Porque essa pressão do mundo espiritual em a volta vai encontrar fácil acesso ao meio. Quando você quiser, pode perguntar. Olha o que é disponível do Espírito. Os Espíritos incluem todo o próprio pensamento de ações, nesse que a gente de maior preocupação, pois muitos ferramentas são esse tipo de vida. Ou seja, existe uma pressão sobre nós. Então, existem espíritos que estão mais ligados e agem sobre nós. Eu disse que tinha uma barreira forte, mas essa barreira pode ser prejudicada se houver uma afinidade. Por exemplo, um pai ou uma mãe desencarnada com um filho aqui, existe uma afinidade, existe uma ligação. E já havia antes, provavelmente, eu só faço uma encarnação, eu estou demonstrando isso. Então, é fácil para ele, se minha mãe está lá, é fácil para ela buscar minha mãe, influenciar a minha. Tá? O que pode ser bom ou ruim? Se for pessoalmente ruim, é bom porque ela nem ela não está aí, se a presente é casada com o outro. Então ela não mentira na vida dele. Mas isso não é muito comum com mãe. Então, muitas mães desencarnadas continuam influenciando seus filhos. E o que é pior, não merecem a vida dele. E isso é um fator. Isso é um fator. Essa preocupação é tão forte que nas psicografias, você vê sempre quando falam para cá, é assim, estão preocupados, eu estou preocupado com o meu filho. Não deixou de ser pai ainda, não deixou de ser mãe ainda. Está precisando. Está dando uma reflexão para saber o que é que o outro foi na vida do passado. Porque aí acaba muita ideia que nós temos. Então veja, nós temos um indivíduo por quê? Porque nós estamos em relação com ele. A maioria das pessoas que se desencarnam, elas voltam a dedicar. E voltam por quê? Porque ignorância então da problemática espiritual, ao morrer em 5 anos que voltam a dedicar. Então, é muito comum nós estarmos numa casa e vermos filhos de parentes desencarnados ali. Eles participam da casa, mais literaturas que eu isso, vocês vão ver muito isso acontecer. Eles permanecem, eles
entram em contato, eles se intrometem nos problemas da família, as pessoas não saem do corpo, entram em contato com eles, muitas vezes criando com eles, tomando curso, ou continuam conversando normal e eles continuam parados, não evoluem e ficam tratando coisas que não são mais da conta deles. Esse é um processo de atividade com obsessão, porque é um fator obsessivo, intromissão indevida na mente de outra pessoa é um fator obsessivo. Eu não tenho direito de estar me intrometendo na vida. Para que eu me cometa, as pessoas têm que haver essa condição. Agora, por exemplo, eu estou aqui colocando minhas ideias, meus discursos, minhas elaborações. E vocês estão permitindo que eu entre. Alguns estabelecerão uma crítica como que eu falo e poderão rejeitar tudo, rejeitar uma fala. Outros vão aceitar integralmente. Então, de certa forma, eu estou influenciando a vida de vocês. Então, seja o caso que for, mesmo quando vocês não conseguem direito, vocês estão sendo influenciados por mim, porque vocês terão que elaborar um vocês com Deus. No caso do mundo espiritual da proteção, vocês não terão como, porque essa influência veio por inconsciente, que eu puder não sair na consciência. E aí é o problema da obsessão. Fundamental. Temos pensamentos que não são próprios de outros que não são sugeridos, a vossa alma existe de pensa, não ignorar que tem vários pensamentos no corpóreo ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e por vezes bem contraditórios. Pois bem, muitos são cósmicos e outros são novos. É o que eu sei também de certeza, porque tem, nem nós, dois versos que se combatem. Isso é muito comum. Quantas vezes nós estamos dialogando, nunca aconteceu com vocês estar preparado para isso bater no mato? Nós fizemos uma coisa e aí parece que nós não cumprimentamos, mas muitas vezes aquilo que nós estamos conversando com alguém ultrapassa a nossa vontade. E nós começamos a ouvir coisas que não queremos. Ouvir eu falo que tem pensamento. Nós começamos a ter pensamento, nós não queremos ter. Normalmente é um grande diálogo. Um diálogo que pode ser entre encarnados e desencarnados, como pode ser um diálogo entre encarnados, porque não existe distância para o pensamento. Então, eu posso dialogar com uma pessoa que esteja na Rússia. Você não ele fala russo, mas a gente pensa por imagem. E a imagem é uma linguagem universal. Não interessa se ele culpa ou não. A imagem, nosso pensamento não é frequência de imagem. E as imagens são trocadas com facilidade. Então, na verdade, nós já temos um fator, entre aspas, telepático entre todos nós. E temos ele consentido. Só que, nesse caso, com aqueles espíritos que sejam mais ligados a nós, por uma questão de afinidade qualquer. Seja uma afinidade boa ou não. No caso da obsessão, é uma afinidade ruim. Claro que pode. Porque os novos complexos, eles são uma espécie de personalidade. Então, é claro que eu posso dialogar com o complexo mesmo. Sem dúvida nenhuma é possível. Posso também desconversar que toda vez que eu trabalho com o papo é positivo. Realmente a gente pode fazer o papo com a gente mesmo. E se bater com mais papo com a gente, ele vai aprender mais. Porque o nosso inconsciente é muito mais fácil do que o nosso consciente. Alguma coisa? Como distinguir os próprios pensamentos dos conscientes? Quando o pensamento é distinguido, é como uma voz que eu fala. Os pensamentos próprios, no geral, que eu proponho no meio. De resto, não há grande interesse para nós nessa distinção. Isso é simplesmente a última consciência.
O homenagear mais experiente se também. O parar mais boa vontade. Se toma um mau caminho, gera mais responsabilidade. Veja só. Eu estou sempre trocando pensamento. Como qualquer pessoa que estão presentes ou não. Talvez o fator elevado seja de plano mais amplo que o plano comum. O problema é que, como é inconsciente, nós tendemos sempre a tomar qualquer ideia que chega na nossa mente como nossa. Pode não ser. Pode não ser. Pode ser algo que vem inconsciente, como pode ser algo que vem de fora. Como é que nós vamos saber? Vai ser um pouco difícil. Por quê? Porque, nesse caso, é uma influência que não é muito forte. Logo, o pensamento entra pelo inconsciente, mas nós não conseguimos identificar a procedência histórica. Ele veio de fora, ele veio de dentro, eu não sei. Quem escreve muito, quem faz poesia, o artista, ele sabe que se haver uma música, o doutor dos Campos, mas não escreveu de Luiz Santiago, Santana, Gabriel Antônio, que fala sobre a forma de fazer samba. E não existe uma forma. Então a ideia vai chegando, vai tomando, e a palavra vai saindo, uma melodia vai surgindo, vem de onde? O processo de criação, aqueles que já fizeram escrever algo, e aquilo que vem de dentro, é quase que ele é incorporação para mim. Porque você fica pensando que é excitante. É algo que te toma assim obsessivo, então termina quando você escreve a última palavra, aí você se sente familiar. Nesse momento você vê que você está no estado alterado de consciência. Havia alguma coisa aqui. Você tem um espírito que você deve ter de fora, você tem uma ideia bem diferente. Como é uma investigação, você não tem como saber de onde vem. Então, o objetivo é assumir exército. Não se preocupe muito se vem de fora ou não. Se preocupe com o conteúdo da ideia. Aí sim, fazer uma crítica ao conteúdo da ideia. Isso é importante. Para que nós tenhamos condições de fazer a decisão pelo bem ou pelo mal. Qual é o critério para saber se algo que eu estou pensando, sentindo, é bom ou mal? Qual é o critério? Não é o critério religioso, não é o critério moral. É o critério se realmente aquilo é bom para mim ou não. Mas quando eu digo realmente, não significa que eu imagino que é bom. Por exemplo, eu atendi uma pessoa, um rapaz, na semana passada, e ele me disse que ele foi em torno dos 20 anos. Ele vai, uma amiga dele chamou para os dois fazer uma viagem no Salvador. Como eu sou terapeuta dele, eu não sou o guia espiritual dele, eu falei para ele e disse: vem cá, vamos analisar. Ele fala, você vai fazer, vai verificar uma viagem desse tipo. Você já ouviu falar de pessoas que têm certos problemas orgânicos? Uma amiga minha, ela foi fazer lipoaspiração. Vamos fazer a lipoaspiração. Ela fez uma trombose na perna. Ela tinha a perna linda. 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 Não sei o que é. Aí o que aconteceu? Você já viu um voto na perna, a perna dela, uma perna por dela. Ela não sabia da possibilidade daquilo acontecer com ela.
Há muita gente que fez isso, mas não aconteceu nada. Muitos morreram logo. Outros pegaram no bosque, pegaram um quarto, viu o corpo sério. Aí a pessoa endoidou. Entrou na tormenta. Outra ficaram aqui fora com ela. Por não ficar mais comigo, ele ficava aqui. Porque nós não entendemos. Eu digo para ele, olha, você pode fazer sua viagem, não problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu posso dizer é simplesmente, se esse negócio despertar o pensamento de glória em você, como vai ser? Uma vez alguém fez um trabalho de regressão a existências passadas coletivas, tarefa de eu vi para trabalhar numa moça que participou, foi regredindo, mas não conseguiu passar da infância. Por quê? Porque ao chegar na infância, isso não havia traumático, que ela havia arrependido. O pai dela entrando em casa pela quarta. E ela amava tanto o pai que essa pessoa foi tão marcante que ela reprimiu. Só que quando a pessoa foi levando, ela parou nesse ponto e entendeu que ela foi crise. E agora? Essa ideia poderia ser colocada se ela tivesse uma terapia normal, mas não veio de forma normal. Veio de uma forma anormal, por uma influência indevida. Por isso que nós temos que cuidar. Veja aí, vocês estão no tempo dele. Pode entrar numa viagem e não sair mais nunca. Você pode ir no mar que vai sair. Ninguém pode. Muita gente está mudando a história porque ele permitiu uma tirada, uma maconha. Ela está fazendo não faz mal. Nada faz mal. Outro dia uma amiga foi fazer uma operação aqui, ela é enfermeira. Segundo um sobrecarregado, nem ela sabia que tinha lesão no celular. Quem pode garantir? Então, quando nós vamos analisar os pensamentos que vêm nos inimigos da gente, que entram na nossa mente, é preparar e pensar o seguinte: isso é realmente um bom caminho? Que consequências isso poderá ter? Tá? Não, esse pensamento, às vezes, a coisa vem muito sutil. Muito sutil. Tá? Eu vou contar um fato pessoal. Eu estava recém-casado, morando no interior e vinha para Salvador. Liguei para uma moça que eu conhecia e pedi a ela um programa de computador que eu precisava. E disse para ela, deixa na casa do fulano de tal, eu vou na casa dele, quando até da sua casa, era na barra, que ela morava, e eu estava na sua. Eu passava em pedra, ela leva aí. Ela sabia que eu estava ali, estava mais ali, a gente não morava mais. Aí, eu disse, não, não é nada. Eu passava para ele, eu levo. Ela disse, não viu. O beijo, o livro, pegou, eu não faço. Eu faço. O negócio ficou minha uma coisa de aí eu parei com o barulho, eu quero pelo que eu estou vendo, você quer insistir comigo. Seria interessante, mas acontece. Eu não queria dizer seria interessante, todavia, o que é que isso pode fazer? Você vai pegar no meu pé. Eu não vou querer nada com você. Estou casado, não estou interessado numa aventura. Isso pode ser me identificar. Vou parar por aqui. Para aí, vai embora, tudo bem. Agradeço o Senhor, está embora. 20 dias depois eu estava no interior e liguei para cá, um caminho, você é que o seu plano de tal? Eu tinha conhecido, ela também tinha conhecido.
Ela está grávida. 20 dias depois, não sei não. Viações de dificuldade. O que é isso? Uma relação de quem ou dela, ou alguém estava se aproveitando dela para me atingir. Se eu fosse um sujeito como esses que são, eu quero te mostrar, entrava num problema que não é importante para mim, que não vale a pena. Se eu não tivesse pensado na hora, talvez até por influência de alguém, não sei, ou por mim mesmo, acredito muito por mim mesmo que eu por mim pensei. Então, toda vez nós temos que pensar nisso. Isso seria muito bom, seria interessante. Seria interessante. Porém, o que é que pode sair daí? O que é que pode acontecer? Os espíritos afetou mais certas pessoas que outras, claro. Simpatizam os espíritos que vêm, os bons espíritos como ele vem. Outros espíritos melhorados. Os espíritos inferiores não são espirituosos porque podem vir a ser. Isso é tudo só aquele, consequência das questões. Então, o que nós estamos dizendo? Para a atividade. Então, toda obsessão vai surgir da atividade. Tem muita obsessão que não é obsessão. É simplesmente aquela cumplicidade afetiva. Porque não existe constrangimento por parte do indivíduo que está consumindo da obsessão. Descer a cocaína. Tem um espírito assim junto dele, ajudando ele a levar a cocaína, porque também foi cocaína. Então o que vai acontecer? Ela é séria, os dois não estão nem em processo de obsessão, estão em afinidade. Um é o que inventou do outro, que é do outro, que inventou do outro. Do ladrão, etc. Na obsessão, existe outra forma de essa constrangimento, porque ele está causando uma dificuldade no comportamento, na relação. Então, existe um incômodo, enquanto que em certos fatores nós não devemos nem chamar de obsessão, porque existe um entendimento perfeito entre o espírito que está ali e o outro. Então, eles se ajudam. Tenha muito cuidado com a obsessão. No sentido de que, em toda e qualquer obsessão, você foi auxiliado no igual. Se você é auxiliado e quer saber o seu nível de caráter, pode ser obsessor. Então você é o mesmo nível. Não tem diferença. Porque senão eu estaria ligado. Então veja, não é possível um espírito interior oficial no espírito superior a ele. É uma impossibilidade física. Diga. Essas pessoas que têm obsessão, pode ser ou não. Mas no caso de uma influência espiritual, se ela tem um princípio, em primeiro lugar, nós queremos dizer quem tenta princípio e escapa, eu coloco em suspeição. Será que a pessoa queria realmente responder ou queria chamar a atenção? Então, é uma coisa que a gente discutir. Cada caso um caso. Não queremos discutir caso a caso. Eu conheço cada pessoa que tentaram suicídio e iam morrer, porque elas não simplesmente tentaram, elas tinham se matar. Mas um amigo meu, colega de trabalho, foi salvo 3 vezes de forma inesperada. Porque no horário de meio-dia, numa pensão temporária, ele buscava tentar dormir, ele toma um remédio para morrer, um amigo vai passando pela rua, sem vontade de ir lá. Perguntar ele caiu, vai lá, bate na porta do quarto, ele não atende, bate mais uma vez, chama o pessoal, abre uma porta, ele está caindo, leva, fazendo a base e ele ficava. 3 vezes aconteceu em horas diferentes.
CD ou uma troca virtual para salvar algum dia. Outras pessoas tomam isso como um dia tomou e me ligou. Eu estava em casa, ela fez terapia comigo para ficar lá na. Aí ela foi, eu estou em casa, o cara não toca, ela ficou chorando. Ela calma, ouviu, perdoou, mas eu não aguento mais essa vida assim e tal. Eu digo, calma, fulano, que é isso? Vamos conversar. Ela chorando, daqui a pouco o cara vai me dar espaço. Aí, eu não sabia onde ela morava. Aquele telefone que estava na tela do meu celular, ele não tem isso na cabeça. Aí depois fiquei tentando, alguém atendeu, ela tinha que checar. Observe que ela estava de roupa, agora me tocou. Porque ela liga para mim, ela me tocou. Ela está chamando a atenção do que ela está sofrendo. Mas ela poderia ser muito mais calma. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Tem casos, efetivamente, onde, nesse caso, um tipo de pessoa que queria levar a morte, sim. Mas, não porque eu odiasse ela, mas porque ela tem um filho que aproveitou que muita gente não presta mesmo. Tem muita gente que não presta. Existe. Olha, tem casos onde a gente passou de obsessão na família, como também tem certos hábitos da família. Tem um livro da Simone Ferreira, que são dois casos da obsessão, não sei se é drama da obsessão, é um nome assim. Onde ela conta com duas novelas no livro. Numa dessas novelas, ela começou com prazer. Inclusive, o Pinteira de Menezes vai atender a família e leva consigo um índio. Quando ele chega lá, eu achei interessante porque a casa estava com tanta elevação tão baixa que ele pega o índio e vai na linha de casa. Ele não entrou, não. O índio mandou. Que o índio vai lá e traz de volta. Existe isso. Agora, é preciso saber ainda que eu não sou vocês estão lembrando que nas atividades orais do pecado, que foi um caso de obsessão, também será um fator de vida passada. Não. Inspiração. É uma influência espiritual. Só que aí, por exemplo, se você disser, queimando o giro de Abel, para mim isso é uma obsessão. Já pensou com baiano, disciplina? Não, mas a vida ali é uma intromissão, mas com um objetivo. A intromissão pode ser uma intromissão indevida. No caso ali, ele estava querendo essa intromissão. Então ele já chegou aqui com o outro no guru dele. Porque o outro acha que um guru aqui. Como um padre, ele tinha um padre agindo sobre estava estudando. Então, aquela rigidez, aquela disciplina, aquela professora, aquele cacoso, aquela história. Certo? Então, havia, mas aí tem um propósito, e um propósito positivo. Na obsessão, há um propósito negativo espiritual. Agora, existem obsessões, nós vamos ver isso quando chegar aqui agora, por amor mesmo, que prejudicou o outro, mas não é o que a pessoa queria. Como também tem muitas pessoas. Eu coloco isso aqui, só para falar amor. Tem muitas pessoas que criticam a outra e dizem que ama. Eu não entendo a amor.
Uma pessoa que ama outra, não pode usar para assim, não pode usar para assim, não pode fazer isso, não pode sair para isso, não pode sair para aquilo. A outra não. Trata no duro. Diga. A observação que é. No caso, que a própria palavra mas ele já com negativo. Exatamente. A questão do espírito, dessas pessoas exclusivamente moral, olha essa coisa. A questão verdadeira não tem nada encarnado. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem chega a essa questão. E pode acrescentar uma lembrança das paixões humanas. Então, um marido ou uma mulher que morre, fica atrapalhando a vida do esposo. Você vê o livro do outro lado. Então, pelo menos pode dar uma vacilada e se recuperar. Mas não se recupera. E eu tenho muito para mais alto. Então, você que é casado, gosta de alguém, imagine você morrendo, e o outro ficando. E você chega lá com uma sua amiga da paquera dele. Aí, o que é que você vai fazer? Ah, minha amiga, tem que passar com um quarto. Não vai, né? Vai ficar com raiva, vai assistir filme. Porque os sentimentos não ficam mesmo. O que nós fazemos até que você morreu, não são coisa, né? O ser humano chegou, ele é o povo também. E aí? Essa é paixão. Nem sempre nós estamos baixos de ilusão. Pode ser mais moral e a pessoa coloca um controle do si. Não significa doença pobre. Todo que humilha aqui é doença. Se humilha é natural. É doença. É doença. Pessoa precisa trocar. Tá? E tem um grau de humilha que se deve psiquiatra. Entende? Isso aí é consequência daquilo que nós estamos vendo até agora. Por que eu estou passando isso? Para mostrar para vocês que espíritos encarnados e desencarnados, eles estão interligados, porque eu estou unidos. Porque a obsessão vai nascer isso aí. Dessa interligação. Tá? Então, o que é a obsessão para nós darmos uma parada no avião? Obsessão é uma síndrome psíquica que nasce do interrelacionamento dos espíritos encarnados e desencarnados. Tá? A obsessão nasce do interrelacionamento. Não é o interrelacionamento que faz a obsessão. Tá? Mas o interrelacionamento proporciona a obsessão. Você pode ter um relacionamento, nós estamos conversando positivo. Um mentor espiritual com o outro. Enquanto você tem um irmão pegando chip e agindo a vida dele como um professor super benéfico, um guru que manda me levar a todo grande, o meu mentor é diferente. Ele é amigo. Ele faz tudo de bom para mim. Eu acabei de dizer a ele que continue. Deus mantém. Então, esses casos não vão ser. A obsessão é quando cria uma definição constrangedora, dolorosa, para um dos dois. Para o encarnado ou para o desencarnado. Por quê? E o que é que eu desencarnado também é auxiliar de encarnado. Porque o inimigo que está aqui, que coloca a mente no outro e fica puxando, então não precisa. Você leu uma coisa aí? No final, que virou pessoa dela. Vai a outra pessoa dela. Mas quando ele vai embora, ela fica de volta. Na verdade, ela é consciência. Então, ela é uma obsessão consentida. Interpretar para essa pessoa. Tá? Mas outra coisa,
Eu vou deixar isso na mesa de vocês, porque na volta nós entramos. Quando tempo nós temos 10 minutos, né? Diga. Pode haver uma obsessão que seja inconsciente para os dois, tá? Porque se o tempo de obsessores, eles sabem o que estão fazendo. E tem outros que estão obsediando, mas a ligação ali é inconsciente para os dois. O espírito que é um obsessor age, mas imagina que está fazendo uma coisa boa. Tá? Então essa ligação é uma ligação ela está perguntando se uma pessoa pode se desobsediar sem a necessidade do apoio de um grupo de obsessão. É possível sim, desde que a pessoa consiga mudar a forma dele de se sentir e de pensar. É possível. Ela passa uma metanoia completa, porque ela gosta da relação com o espírito. Principalmente se ela trabalha aquele pastor, porque é o pastor que diz você. Pode ser ou não, veja bem. Porque o que caracteriza a obsessão? A influência de uma mente, que no caso que nós estamos falando de desencarnada, sobre um encarnado. Então pode haver uma indução, um transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser inclusive inconsciente, porque o espírito se liga ao outro, tem um transtorno e, de certa forma, o outro tem uma tendência a transtorno dessas ações, desse tipo, e ele induz, pode ser isso. Como também o espírito obsessor pode agir sobre o toque do outro. Isso é possível. Agora, normalmente, o toque é originado no próprio indivíduo. Então, geralmente, as pessoas que têm uma tendência a pensamentos obsessivos, não seriam obsediados. Quer dizer, pensamentos que ele não utiliza facilmente o pensamento. Vamos continuar. Um sintoma de obsessão. Vamos discutir isso. Primeiro ponto. Obsessão é sinal de mediunidade? O que é que você sabe? Não. Beleza. Realmente não é. Porque embora todos nós tenhamos uma capacidade mediúnica, embrionária, que todos nós, dentro daquilo que significa mediunidade, conforme Kardec entende mediunidade, que é a ação do espírito desencarnado sobre o outro encarnado. Então é essa a visão de Kardec. Essa definição que ele dá para o fato mediúnico. Para Kardec, o fato mediúnico só existe enquanto fato mediúnico quando está a ação do espírito desencarnado sobre um encarnado. Quando é um espírito desencarnado que proporciona um fenômeno. Entendeu? Então, no caso, todos nós somos médicos, porque todos nós sempre recebemos uma influência espiritual. Kardec fala sobre isso na inspiração. Mas, eu estou falando aqui de mediunidade explícita. O indivíduo é médio de corporação, é médio de psicografia, é médio de vidente, etc. Não necessariamente ele tem que ter uma mediunidade explícita, uma mediunidade que seja passível de desenvolver. Mas as pessoas que têm uma sensibilidade normal podem ser obsediadas. E a grande maioria é obsediada assim, sem ter uma mediunidade
explícita. Os sintomas da obsessão são melancolia. Pessoas que têm essas características sem saber por quê. Eu vou observar que isso pode também ter uma ligação com a psicopatologia, porque muita gente que hoje em dia faz tratamento, ela é médica. Eu vi um caso há muitos anos no jornal, um camarada chamado Nelson Galo, escreveu um romance chamado Pecados Diários do Crime. E ele escreveu um outro, não me lembro. Um dia eu peguei o jornal à tarde, estava uma nota que ele colocou, agradecendo as pessoas que estavam sendo solidárias a ele estava fazendo um momento difícil, porque começou a ver pessoas mortas na rua. Pessoas já têm morrido. Então, provavelmente, ele estava com uma mediunidade de evidências afrodescendentes. E ele estava sendo tratado em sanatório. Às vezes poderia ser um delírio, tudo bem, mas no caso específico me parece muito mais uma mediunidade de evidências. E ele estava tomando remédio, eletrochoque, já passava. Muita gente está internada porque alguém não percebeu o problema que a pessoa está sentindo. Não percebeu que é uma mediunidade está broxando, é uma obsessão mental. A melancolia. Então, muita gente gosta de curtir melancolia. Bota aquela música, fica lembrando do primeiro amor. Dia que eu poderia ter encontrado aquele primeiro amor, careca de tentar, acaba logo. A autoimagem negativa é um fator para o obsessão. Porque se uma pessoa não se gosta e começa a se desqualificar, automaticamente ela deixa o papel de curação, como também na melancolia acontece. E aí, se ela pode ficar obediada pela famosa obsessão oportunista. O espírito chega de lá, como também no caso da melancolia, pode ser a presença de um espírito que esteja com um problema. Seja a melancolia contigo de mágoa, rancor e ressentimento. Por quê? Porque o contigo da mágoa, isso é uma mágoa, principalmente por alguém que já morreu, aí vai agir de frente mesmo, porque você atrai essa pessoa. E quando ele está enganado agora, se ele não cuidou, ele problema na fé. Ele vai agir sobre você porque ele está muito campo. Porque quando a gente sente mágoa, rancor ou ressentimento de alguém, a gente não esquece as pessoas. A maior coisa é ter ódio, raiva, rancor, mágoa, ressentimento. É burrice. Sinceramente, burrice. Porque se você quer se livrar de alguém que não presta, o que diabo de Deus você pensa na pessoa? Nesse alguém. É perder. Inclusive porque, ao pensar em alguém com um pensamento de raiva ou na mesma qualidade, você está, na verdade, trocando energia com a pessoa. Qualquer tipo de pensamento intenso sobre o outro estabelece uma ligação. Qualquer tipo estabelece uma relação. Já cansei na minha vida de fazer isso. Para tudo, em outras oportunidades, em outros subterrâneos. Que também não entendemos. Eu colocar a mente na pessoa e dizer para a pessoa, você vai me dar para mim, vai me dar para mim. Porque a pessoa pouco. Uma vez eu fui com um amigo que tinha, uma vez fez um curso clássico na minha vida. O camarada,
ele tinha uma biblioteca fantástica, ele nunca tinha comprado comigo. Porque ele sempre tomava uma verdade no mesmo dia. Aliás, recomendação de Hugo Barbosa. Barbosa dizia: quem entrega livro é louco, e quem devolve é mais louco ainda. Então não eu me exigi de verdade. Então o que acontece? Ele tinha ficado com 2 livros meus, e eu estava precisando, eu tive que tomar emprestado, eu não estava sentindo dessa qualidade aqui. Quando eu descobri de uma carta, eu tinha pedido o endereço dele, o contato dele e a sua idade. E aí, eu trazia os livros. Vou sem me importar para não. Eu, sexta-feira de noite, eu me deitei para dormir e coloquei no pensamento. Você vai fazer meu livro, vai fazer meu livro. E aí, dormi com esse pensamento, utilizando um princípio de espírita. Então, saindo bom, perdia direto a carteira. Me delegar. Bom, dormi, acordei, não me dava mais nada. 10 horas da manhã, uma vez na minha porta, eu estava um pouco mais. Quando eu abro a porta, a Edmilson estava lá comigo, porque eu queria. Sempre quando ele comigo, eu encontrei em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Salão Palestra. Então, a influência não estava ajudando. Então, quando a gente fez tudo isso, fica numa vibração para falar, e aí os espíritos podem usar isso. Então, nós nos tornamos auxiliados, porque nós criamos a condição para falta de conhecimento. Pessoas que não têm limite. Essas pessoas podem cair facilmente por obsessão. Por quê? Pela falta de conhecimento, pela falta de limite. Uma pessoa que quando começa a fazer uma coisa não para. Né? Não quer parar nunca. Se quer que vai jogar o buraco, você joga o buraco a noite inteira, emendar do outro dia, não quer parar nada. Essa pessoa tem um problema, e tem o problema dela. Ela pode já estar ou sair numa obsessão. Ansiedade descontrolada. A pessoa ansiosa é uma pessoa que não está satisfeita com o presente. Porque por que eu preciso ficar no futuro se eu estou aqui e agora? Como é que eu posso estar aqui e agora e pensando, quando eu chegar em casa, eu vou fazer isso? Não perda de tempo. Não perda de tempo. O ansioso, ele tem problemas, até mesmo o ansioso tem dor de cabeça. Tem dor aqui, porque é uma pessoa que vive eternamente com o mundo dessa parte, completamente rígido, os músculos do pescoço. Por que isso? Primeiro de tudo, se lembrem que o ato de pensar é um ato que age todo o corpo inteiro. Todo o corpo inteiro. Principalmente essa região da cabeça vai sofrer muito, essa região aqui, vai sofrer muito com o tipo de pensamento que você tem. Se você está pensando em algo que está adiante de você, seja no tempo e também no espaço, ou cognitivo ou no espaço, você está pensando, o pensamento ele tende, a cabeça tende a acompanhá-lo, porque é uma tentativa do espírito de se projetar para chegar mais rápido em algum lugar. Só que não adianta isso. A mente pode até se deslocar, mas o cérebro não pode acompanhar. Então o que é que acontece? A pessoa tem o tempo todo. E aí, que a coisa são grandes. Ela só acabou de relaxar. Mas eu estou tendo, o que é que eu faço? Relaxe. Relaxe. Como é que eu relaxo? Tem várias técnicas. Vai ter uma técnica de relaxamento qualquer. Ou no último caso, você está com atenção, maneira certa a fazer o exercício,
bulimia e mimos. Se eu estou contraído, eu contraio mais. E aí eu solto. Eu contraio e solto. Então eu tento relaxar. Então você só pensa relaxar. Às vezes começa tudo melhor. E relaxa. Falta de autocontrole. A falta de autocontrole em qualquer situação. As pessoas que estão no André Luiz, pedaço de cavalo, todos tem um amigo público. É falta de autocontrole. As pessoas têm que aprender a ter, porque o indivíduo que é descontrolado dessa maneira, ele é facilmente influenciado. Por quê? Porque ele está situado. E geralmente a obsessão vai acontecer, geralmente não sempre a obsessão vai acontecer, pelo caminho do menor esforço. O caminho do espírito não pode chegar e me fazer, eu me tornar um oponente. Pode não. Mas, por que ele não pode? Porque eu tenho uma resistência orgânica. Não é porque eu não queira. O pessoal tem problema. Então você não pode transformar em uma oponente. Se ele tentar, ele vai fazer um esforço tão grande que ele vai terminar desistindo. Porque eu não vou conseguir. Inclusive, o pessoal deve, eu fico olhando para a cara do pessoal deve, eu não entendo que não se deve daquele jeito. Eu quero que o povo se veja, eu vejo fazendo carreira bonita. O pessoal bota um pouco de vinho, uma caixa de vinho. Tem um pouco, quando tem um pouco de capim, eu como gosto, faço uma carreira, depois que eu conto muito, então, no nosso sentido, eu ficar bobo lá, eu faço careta mesmo. Posso perder um ponto mais baixo do que fazendo careta. O meu patrão vai ficar essa careta, porque não serve, esse diabo é ruim. O pessoal diz, eu sou bom, você é capaz de qualquer coisa. Mas não deve ter. Pesadelos constantes não são básicos da obsessão. E você, principalmente com pessoas que perseguem. Claro que tem um aspecto aí psicológico que a gente poderia discutir o assunto, mas normalmente é um fator que caracteriza a obsessão. A classificação da obsessão. Olha lá. Por ordem. Você tem visto o mundo, tem visto aí, psicografado, que presta e não presta, falando entre da física e a pessoa física e aquele físico. Existem casos dele. Eu já vi, nos meus inícios de doutrina espírita, eu tive, como todo indivíduo que nasce uma tarefa, me foram facilitados os mesmos modos de aprender sobre. Então eu fui visitar com grandes médicos, participar de grandes reuniões mediúnicas. Eu fui ver espíritos que se incorporavam e parecia que estavam presentes ali, porque eles falavam uma liberdade, mesmo assim, como dentro da classificação de Kardec, médicos formados, médicos feitos, médicos flexíveis. E você, na verdade, dialogava com o espírito. Praticamente, se tivesse ali, materializado na sua frente, conversando. Porque ele não conversava apenas com generalidade, ele dizia detalhes. Vocês já imaginaram que o médico de Xavier, um dia estava numa reunião, incorporou um obsessor. E o obsessor disse, eu vou com uma ficha de todo mundo assim, na rua. E começou a ler a ficha de cada um. Entregou para ele. Não, porque ele dizia que ele não fazia o que o pessoal estava fazendo, não, com quem estava fazendo. E onde? Tal dia, tal hora, semana, tal saudade. Tal dia, tal hora, você fez.
certificou ciclano, tal. Lendo um por um. Vocês viram um médico corporal? Isso tira o setor. Tira o setor da boca. Dizer o que quer que eu faça na sua vida. E aí abre. Só que o médico não sabia. Sabia o professor. E se entregasse na hora, na bandeja. Em detalhe. Só você tem que chegar, diga. Você está vendo que é controlar? Eu mando no dia dele, parece pouco uma vergonha. Certo? Às vezes é necessário. Se deixa todo mundo choque para acordar. Mas o que se pegou, sabe todo mundo se pegou. Um beijão. Mas entregou todo mundo. Existe alguns casos interessantes de professores abrirem a boca e agora quando é através de um médico que está fazendo do outro, não está se mencionando, aí o bom é com através de um médico que não sabe, que não conhece a pessoa. Aí é que é interessante. Então nós temos por ordem as causas, são muitas que não gostam de evitar que é matar. Existem casos que vocês podem pegar na literatura médica. Eu acho que é muito bom de ler aquela coleção de relação da Nora de Ricardo, o Cavaleiro de Mier, aquele sobre o Luiz Narbon, que é o nome dele, drama do Cristão, enfim, todos os romanos é bom. Porque nesses romanos vocês vão encontrar ela. Em várias vidas ela se suscita. Obsessão por amor. Na verdade, eu não pedi obsessão por amor. Esse nome aí está mais no sentido de força. A gente fala da obsessão por amor, ela pode existir quando a pessoa que ama, que desencarnou, que está muito espiritual, ela se liga. Existe um caso interessante no movimento espírita, que é o caso de Nina Luiz e Cláudio Tavares. Mas aí não foi de uma obsessão, mas é uma ação de amor. Nina Luiz apaixonada por Cláudio apaixonada por Nina, apaixonada por Nina. Jovens os dois, ela na universidade, comunista, e ele espírita, e os dois se batiam por causa disso. Tem um fato interessante que ela estava num comício comunista e ela estava com ele e ele virou para ela e falou assim: se você me ama, suba naquele falante e rasgue aquela bandeira. Ela bandeira ofereceu. A bandeira dela subiu e rasgou. Foi aquele escândalo, todo mundo foi. Porque ela desceu, virou para ele e disse: agora, se você me ama, qual é a sua? E ele fez. Aí um dia eles brigaram com aquela briga, a gente fica pensando na coisa que não quer dizer, fica pensando que não vai sofrer. Brigaram. Olha, você tinha cuidado de acertar. Brigaram. Acabar, vamos acabar. Ele vai para casa e aí chega para casa dele um menino do interior. E as meninas do interior são mais espertas. Não é? Porque, principalmente, eu não sei, bacana naquele tempo deles, elas eram mais liberadas do que essa capital. Sim, porque elas foram criadas no meio dos animais que os animais nasciam, né? Então, era uma guarda. E aí chegou lá, ele estava magoado, ferido, coitado. E aí, começaram a namorar, casaram logo, 2 anos depois, para casar. Nina veio a garoto, experimentando. Suicídio. Mas não foi para a guerra, como foi todo mundo. Voltou desejando muito espiritual dela. O caminho dela não fica vendo a pessoa que ela mata, o outro. E o Espírito disse assim: olha, ele tem um problema em si.
Ela vai morrer em 2 anos. 2 anos depois ela morreu. Ela trabalha comigo e ela não se vitória. E ele, coitado, ele quer razão. Ela se correspondeu com ele muito tempo através de Chico Xavier. Mandava cartas para ele. Até o dia que ela não viu que estava no Chico. Nasceu muito filha dele. É um caso interessante. Para você ver, isso é um ato de amor efetivo. Mas, da mesma forma, se ela fica desequilibrada, ela poderia grudar nele e prejudicar a vida dele. Porque ela tinha a própria vida. Tem um caso interessante de um livro que eu li chamado Ministério da Ação, que é uma manobra de um espírito para se aproximar do sentimento de outro. Ele era um antigo Papa Gregório VII, né? Belgrano de Canoas, está lá. O Paulo de Belgrano foi o Papa da Igreja, não era o Papa da Igreja. Se encarnou todo mundo espiritual numa região perto do Barinho, lá, essa era de consciência inteligente. Ele era mais mal. Então, tinha uma coisa que ele queria conquistar para ele. O que é que ele faz? Ele programa 70 obsessores botam em cima dela, para ela sofrer o máximo, e ele ia chegar no final com um grande libertador no momento que ela estivesse se enganando, para tirar da mão com isso. Entendeu? Porque ele amou para tirar uma obsessão planejada, com um objetivo específico. Porque ele dizia que precisava do alimento físico que ela fornecia a ele. A troca de energia para ela. Então veja, isso seria um amor, não sei quem. Mas uma forma de outra coisa. Observação por ignorância, a boa maioria, pessoas desencarnam porque coincidiam com a outra. Assim. Então, no caso como a gente vê com várias pessoas, marido, mulher e outros, não vai dizer quanto paixão. Como é que acontece? Todos nós. Eles continuam sendo quem mais continua observando a pessoa, um nunca vai no outro. Bom, se eu pegar os dois vão ficar mesmo tipo. Se alguém morre como vítima, a vítima é sempre vista com melhor qualidade. Tá certo? Então a vítima pode se libertar mais fácil. Agora, é difícil aí saber exatamente o que pode acontecer. Dependendo, se a vítima é simplesmente vítima, pode se libertar. Se não, os dois vão ficar sem qualquer. Muita divulgação vai para outra vida. Se ela possui, a pessoa vai estar ligada a outra, mas vibratoriamente tem um outro nível. Então, não fica certo. Observação oportunista, já falei várias vezes aqui, apenas como o nome está dizendo. O espírito se aproveita de uma oportunidade. Não necessariamente foi ele que enviou aquela situação. Observamos que a cidade de Mendes, todo qualquer viciado, se a bebida, maconha, cocaína, eles são viciados porque querem ser viciados. Como? Bom, a criança, antes de falar da criança, vamos lembrar que a criança é um espírito. E o espírito às vezes muitas vezes a obsessão vem do mundo espiritual e acompanha a gravidez. Então tem muitas crianças, algumas crianças que são realmente obsidiadas. E aí no caso os dois são interligados. Porque normalmente a gente olha e fala, depois parece que criancinha o que fez. Hitler também foi uma criancinha. Está em uma criancinha. Então, o espírito, o que vale é a qualidade do espírito. Para o obsessor não tem criancinha. Para o obsessor, ele tem que ele conhece, ele sabe a fé
Entendeu? São os dois, estão ligados. Pode ser assim, tá? Se foi iniciado que reencarna, como ele iniciação pode ser autoobsessão. Nós temos visto, alguém falou hoje no toque, pode ser uma autoobsessão. As ideias obsessivas é uma autoobsessão. Pode ser um tipo de tempo, mas pode ser um tipo por detrás. Eu já vou falar aqui que muitas vezes uma obsessão pode ser uma ação de um espírito, a intenção de um problema de espírito desencarnado ou encarnado. Já ouviram falar na fala contada, tuberculose? Existem casos, não me Bernardo, a pessoa chega cuspindo sangue, tira a radiografia, está lá uma cratera, parecendo que resultado. Feita essa obsessão, quando você manda tirar a radiografia, o pulmão está limpo, completamente limpo. Nunca teve, faz exame, nem passa de corpo, está pela geração. Então, isso é muito sangue espiritual. Existem várias métodos. Eu tratei já de casos de pessoas que estavam com pânico, com toque, que era mera intuição. O espírito doutrinado a pessoa comporta. Agora, a pessoa tem uma tendência, tem que cuidar, tem que fazer um tratamento. Tem que procurar um psicólogo, se tratar, porque tem uma tendência ao toque. E normalmente essas pessoas têm toque em outras áreas. Porque tem um tipo de toque que não atrapalha o comportamento. Não é? Pessoas que vai dormir, tem que ver 3, 4 vezes que tudo está fechado. Isso é um toque. Quem tranca a prova vai lá para o céu, tranca a porta. Isso é um toque. Agora, se ficar lavando a mão, só o sabão acabar, isso é toque. Isso é possível. Obsessão despertamento. Aí eu vou dizer que eu penso interessante. Todos os médicos normalmente passaram. Ou seja, é aquela mediunidade ou aquela obsessão que serve para chamar a atenção para a mediunidade do indivíduo. Porque normalmente o indivíduo começa a se envolver e fica tratado por ele, porque não existe um vínculo eletivo. É apenas uma ligação como se fosse uma oportunista. Se ele começar a desenvolver a mediunidade, o processo para. Tá? Obsessão encarnada. Aí, eu na terapia lido com isso. Marido, mulher, pai de filhos, namorados, amantes. Toda vez que fica aquele negócio que ninguém sair, volta, ninguém sair, volta, tem outro passar. Aí, então, a obsessão encarnada que naturalmente tem gente que está distante para uma boca, cara. Obsessão de tipo psicológico, seria muito interessante fazer, mas aí nós queremos dizer porque toda obsessão virá sempre pela função interior do espírito. Significa sentimento, a obsessão é esse que vai aflorar pelo sentimento, que é o que está no inconsciente, que é menos desenvolvido. Se ele é pensamento, vai ter uma tragédia né? Então, se nós estudarmos os tipos progressivos e progressivos, e as 4 pontos que foi, está no objetivo psicológico de Jung, nós queremos ter um livro, inclusive, muito bom da Maria Constante, chamado Psicologia Junguiana, a função interior, onde mostra claramente como a função interior age sobre indivíduo. Tudo que é ruim vem por ela, porque ela é diferenciada. Então, a obsessão vem sempre esse caráter. Origem da obsessão. Diga-me. Por encomenda, só se não é possível que você tenha um caso de uma obsessão que lá no mundo espiritual ele é o santo de Canossa que é encomendado.
porque ele manda o café de amor. É possível, sim, mas para que ela aconteça, a pessoa deve, por algum motivo, abrir o campo, certo? Isso daí é um trabalho que pode acontecer, porque é muito perigoso essas influências. Tá? Muito perigosos. A pessoa que lida com isso, ele tem uma tendência a voltar para a pessoa. Os espíritos podem ser mandados e eles podem tentar fazer. Agora, para eles fazerem isso, é o seguinte: entre todos aqueles que trabalham nisso, vai depender da pessoa que objeto daquela reflexão. Se ela tiver a consciência culpada, aí ela está vendada que ela vai sofrer. Se não tem, não vai sofrer. Eu desconfiei muito do tipo de coisa assim, o fulano roubou o marido ficando fazendo um trabalho. Isso é fácil, ele é descarado. Os livros de Robin do Pinheiro, o ano da Folha de Escola, você já ouviu? Eu li relato aí, que perguntou, né? Exatamente. É possível ter. Agora, tem que haver uma possibilidade de ação no outro, porque se não houver, não tem como. Os caminhos têm uma coisa chamada relação da morte. O que é que eles fazem? Eles pegam um alimento, eles têm filhos que completam a eles. Como leite. Eles normalmente pegavam discípulos que eram condenados à morte. E na hora da execução, na hora que eles executavam, eles atraíram o espírito e os dominavam através de cantamentos. E eles usavam esses espíritos para preparar as pessoas. Como a oração da morte, eles preparavam em uma cabana uma série de alimentos colocados, os espíritos pegavam o fio daquelas energias e iam em direção a um espírito lá. Agora, o cara que mandava tem que se proteger. Porque se ele der bobeira e algum outro caminho não souber utilizar a pessoa para quem foi feito a oração da morte, botaram tudo para ele e precisavam morrer. Então, e agora ele dizia, souber a oração da morte e quem tem a consciência do Pai. Então, quando você vê um processo desse, a pessoa que está sofrendo tem alguma função no coração. As existências passadas originam muitas opressões, porque no passado nós realizamos uma série de atitudes, uma vez não realizamos presente, e criamos uma dúvida de obsessão para depois. Quando nós verificamos o outro, quando nós matamos os outros, quando nós prejudicamos a vida das pessoas. Então, desperta a área, desperta a voz, e essas áreas de história vão acontecer várias existências. Mesmo quando aquelas pessoas têm crime, isso é pior. Mas existem mortes que não aparecem assim, mas a pessoa fica com aquilo e vai se vingar quando sai a boca, quando morre. Vamos ter essas obsessões, podem vir e acontecem em casos como alguém de criança não precisa nada, obsidiadas por causa disso. Temos que ter muito cuidado com a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Toda vez que nós prejudicamos alguém por um fator egoísta, apenas para que nós nos oferecemos em qualquer sentido, seja físico, etc., nós nos prejudicamos e temos raiva muito forte. E as pessoas podem vir a andar de nós. Diga. Veja bem, se ele tem uma mediunidade, ele pode perceber e as obsessões podem ser obsessões ocasionais. Tá? Porque ainda não estava sendo desenvolvido, eu não vi o lado do sistema. Então, como ele é uma criança, então ele já tem influência, porque não tem nem a responsabilidade dele emocional, etc. Então, ele pode sofrer isso, ele pode perceber. Agora, confiança em casa, eu trabalho com a família toda que aprende com o problema. Existe problema na rua,
Porque a criança reflete sempre o problema da criança. Aí, a família, eu coloquei, a gestação, por exemplo, rejeição. Rejeição abre muita porta para a obsessão. Crianças que foram dadas, essas, mesmo criadas com muito carinho, elas têm uma rejeição muito forte. Essa rejeição pode levá-las a um sentimento de ódio e a uma vingança posterior. A forma do nascimento vai ser muito da pessoa, do tipo do espírito que veio ali. Se é um espírito que já toca desde pequeno a influência do espírito dos outros, vai precisar de um trabalho muito importante, porque tem muitas reações associadas no ventre da mãe. Então, esse caso aí tem que ter um trabalho de desobsessão grande, e caberá ao trabalho fazer criar um clima identificado de tal modo que consiga, pelo menos, resgatar um pouco daquela Então, aquela palavra da pessoa que há 40 vezes no momento, que conversa com os outros demônios, aquilo pode ser visto como uma tentativa? Sim, pode. Porque aquilo dali, todo médico, todo homem que vai para um trabalho dessa espécie, ele sofre algo desse tipo. É chamado de umbral no nosso mundo. Eles iniciaram alguns mistérios para você começa um trabalho, aí não só tem influência externa, como influência externa. A sombra começa a se manifestar. Isso pode ser muito visto, porque existe num livro chamado A Vida de Santo Antão, a famosa Tentação de Santo Antão. O nascimento, muitos casos de nascimento, quando a criança, o espírito é atraído para a encarnação e a mãe, na verdade, está usando aquela criança para conseguir o objetivo, como o golpe da barriga, ou para casar, ou o golpe da barriga para segurar, porque depois ela vai simplesmente rejeitar aquela criança se ela não conseguir o objetivo dela. Ela vai criar um laço com aquele espírito para levar a próxima negociação dela. A vida mental, a maneira da pessoa pensar, não é que a gente fique olhando todo dia para a volta toda hora. O que nós temos que ter é um pensamento muito positivo. O que é que eu pensamento positivo? O meu pensamento portanto é que tudo de bom sempre vai acontecer para mim. Acontece alguma coisa ruim, não caso, porque tudo de bom vai acontecer. Porque é isso que eu espero da vida. Se eu espero o melhor, e se eu busco criar em torno de mim condições para isso, sempre o melhor vai acontecer. No meu caso específico, eu digo que estou fazendo palestra, escrevo livro, estou viajando sempre falando, estou cuidando de reunião mediúnica, estou dirigindo uma reunião política, estou conselheiro da fundação. Então, o meu pensamento está sempre voltado para a elaboração de coisas positivas, o que eu quero fazer, o que eu quero realizar. Então, as obsessões em mim não vão mudar muito, porque a minha vida mental não permite que elas se instalem definitivamente. Então, é isso que acontece a todos. A vida em família é um problema sério, porque, dependendo, né? Todos nós na família estamos interligados. E um vai influenciar o outro. Prejudica a criança, ou a pessoa que ela sofre deficiência social. E mais tarde ela vai cobrar dos pais aquilo que fizeram com ela. Pode, porque ele pode, o outro vai ficar com raiva dele. Nós temos que ter cuidado na vida de família, principalmente quando temos casos de irmãos. Outro dia eu fui alertar uma moça e ela resolveu esse problema, porque um deles começou mais doente do que o outro. E eu fico muito desconfiado que uma criança deve ficar mais doente do que o outro. Porque quando ela fica doente, ela traz a atenção dos pais.
A pré-intervenção dos pais, ela ganha mais proteção que a outra, e a outra começa a sentir mal com isso. Então, há uma disputa estrada, e a raiva que o outro tem pode transformar-se em possibilidade de uma obsessão que vai terminar desligando a família, porque ele começa a ter comportamentos que são opostos daquele. Quando nós temos isso, que um é muito inteligente, e isso geralmente não pode ser inteligente, como ele está sujeito da situação, para sair a atenção dos pais. O outro, por vez de consequência, vai com o outro. E esse conforto, o raiva, ele se torna um fator de obsessão. Ele é obsediado e trata de um problema dentro da família. Mas ele é obsediado porque ele cai na raiva. Mas ele foi induzido pelos pais que não puderam estudar. Então, muitos pais que ficam, deixa o seu irmão, ou deixa o seu irmão, começa a idiota, você não quer nada, aí é o pedido para a habilidade dos outros. Relações afetivas e sociais. É preciso ter muito cuidado. Nosso tipo de relação afetiva vai dizer com que tipo de espírito nós nos precisamos. E isso daí pode ser um fator obsessivo. Pode ser um fator obsessivo ou uma fortaleza para a obsessão. Porque o que importa se mistura com a obsessão? Se você começa a se relacionar com um sujeito que é drogado, você quer você quer. Você está querendo se prejudicar. Então, que é verdade, é o que você quer. Obsessor e diabo do Fernando são juntos. Agora, na obsessão do médico fazer da missão a fascinação, o espírito você começa a achar que a interferência do espírito, já é coisa desse tipo. A obsessão com a benedita, que é quando o espírito começa a atitude do médico a um inteiro, e a obsessão, que é a fase final, quando o médico está completamente envolvido. Obsessões de psicologia. Eu vou passar, ia fazer o significado, mas a prevenção da obsessão, só para terminar. A higiene mental, tá? Ter objetivo positivo, cultivar sentimentos de pensamento positivo. Olha, eu não estou falando nem de enrolação constante. As boas das habilidades são se relacionar com a gente positiva, não se relacionar com a catástrofe que é uma tragédia. Não querer salvar ninguém, tá? Ter cuidado com as boas ideias. Comparta uma boa ideia. O pensamento começa sabiamente, você vai contra ele, não quer, não quer saber você. Comece a se posicionar com aqueles toques. Isso daí você tem que colocar um pensamento contrário àquilo. Se você se acerta, você chegar a não beber esse copo d'água, minha mãe vai morrer. Eu prefiro isso do que mas eu não vou beber essa água. Eu vou pegar aqui. Não cultivar vícios de qualquer natureza. O fator mudar de baixa, você aprender, se você está crescendo a sentir uma influência espiritual muito baixa, não cultive aquele pensamento. Então o pensamento deprimente, saia dele. Comece a colocar um motivo de pensamento positivo. Buscar sempre a companhia de pessoas positivas, já falei. Ter uma ética de comportamento. Orar e meditar. E o cuidado com o corpo e a alma. Tá? Esses são fatores que nos ajudam a nos ligarmos a você. Obrigado a vocês.